Oi, alunos, tudo bem? Meu nome é Marielle, eu sou a nova professora de artes de vocês. A gente não se conhece ainda porque não deu tempo, mas eu espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve, né? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre os elementos visuais. Ali no sistema, eu deixei um slide falando o que é, quais são os principais elementos visuais e tem também uma atividade para a gente poder fazer, tá? Então aqui no vídeo eu vou falar de uma forma mais rápida, mais simples do que é os elementos visuais. Quando a gente vê uma imagem, vê uma obra de arte, uma ilustração, normalmente a gente vai tentar identificar quais elementos, quais figuras tem naquela imagem. Então, se tem pessoas, se tem paisagem, animais, objetos, o que aquela imagem está tentando representar, né? Mas como que a gente consegue identificar essas imagens? Como que a gente consegue identificar o que está representado ali? Pelas linguagens visuais. Então, por exemplo, aqui nessa imagem da Tarsila. Esse aqui é um quadro da Tarsila do Amaral, se chama O Pescador. Então, aqui a gente consegue facilmente identificar algumas figuras, o que está querendo representar. Então, aqui a gente vê as casinhas, a gente vê as montanhas, as árvores, o rio, o pescador. Então, como que a gente consegue identificar isso? A gente consegue identificar pelas formas, pelas linhas, as cores. Então, esses que são os elementos visuais, né? É a composição, é o conjunto de todos os elementos que a gente consegue identificar uma imagem. Então, quais são os principais elementos visuais? São 5, tá? O ponto, a linha, as cores, a forma e a textura, tá? São esses 5 principais. Então, o ponto, ele é a representação mais básica, do ponto que se forma todos os outros elementos, né? A linha também, a linha é como se fosse um ponto em movimento, se eu botar um ponto um do ladinho do outro, ele se transforma numa linha. Mas nas outras aulas a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre as linhas, os tipos de linhas, né? Mais grossa, mais fina, enfim, a gente vai ver depois nas próximas aulas. As cores também a gente vai ver depois mais a fundo sobre as cores primárias, secundárias, as cores quentes, as cores frias, enfim. A forma. A forma tem 3 tipos. Tem a geométrica, que são formas simples, né? Círculo, quadrado, triângulo. Tem a figurativa, que elas são formas de objetos reais, a gente consegue identificar, né? Voltando aqui no quadro da Tarsila, a gente consegue identificar certinho a casa pela forma real da casa, né? É um objeto real. Já a abstrata é ao contrário, ela não tem não são formas reais, então ela tem um pouco de liberdade. A gente consegue identificar algumas formas, um círculo, né, um quadrado, alguma coisa, mas elas não representam algo real, então são abstratas. E a textura também, que é o último elemento visual. A textura, ela pode ser tanto visual quanto tátil, né? Então, quando a gente pega alguma coisa, o cabelo, por exemplo, meu cabelo, eu mesmo não vendo ele, eu consigo sentir a textura dele, eu consigo ver os fios. Então, essa é uma percepção tátil da textura. Então, a textura ela pode ser tanto tátil quanto visual. Então, eu posso desenhar o cabelo, eu posso desenhar a textura do cabelo, os fios. Então, tem textura tanto artificiais quanto naturais. Isso a gente também vai ver nas próximas aulas, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar ali na descrição, ou então deixar ali nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Bons estudos e até a próxima!